Olá pessoal, tudo bem com vocês? Artes Prado aqui mais uma vez para um daqueles tutoriais. Gente, na última aula que tivemos aqui, fizemos essa proteia, o vaso já estava feito, aí eu prometi voltar para a gente estar fazendo esse vaso, tá bom? Então, nossa aula de hoje vai ser esse vaso, certo? Então, vamos logo aos materiais. Aqui, nós iremos utilizar o papel Paraná, que é o papel que eu trabalho, da espessura 1.4, tá bom? Aqui nós vamos precisar de uma peça no tamanho de 70 centímetros e meio por 14, certo? Essa é a medida. Agora, o que iremos fazer, que eu já tô com, como eu disse em aulas anteriores, nos vasos que tem corte reto, a gente não deixa molde, certo? A gente deixa as medidas. Então, você já anota as medidas aí, 70 centímetros e meio por 14. Agora, eu vou tirar as medidas que a gente vai vincar para formar o retângulo do vaso, e aí vocês vão anotando também, tá bom? Então, aqui, o que iremos fazer? Aqui, já com o meu estilete no jeito. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Vou medir 11 centímetros. Tem que ficar bem certinho, viu, gente? 11 centímetros. Vou pegar uma reguinha aqui. O que eu faço agora? Eu vou apenas vincar aqui, tá? Bem certinho. Ó. Tá vendo? Só isso. Agora aqui vou pegar 24 centímetros. Aqui 11 centímetros. 11 centímetros. 24 centímetros. E assim o nosso vaso começa a ganhar forma, certo? Bem, o fundo, eu cortei 2 placas de papelão, ó, bem resistente para fazer o fundo. Como aqui é 24, aqui é 11, então aqui também é a mesma coisa, ó, o fundo 11, 24, tá bom? Aí você vai, quando você cortar, certifique-se de que tá dando certinho, ó, pra na hora de colar não ter problema, entendeu? Porque no corte possa ser que tenha alguma diferença, aí você vai medindo sempre, tá bom? Agora, aqui o que iremos fazer? Eu vou colocar uma colinha aqui, só para estar fixando essa peça no papelão. Ela não vai trazer segurança nenhuma, a segurança a gente faz depois, tá bom? Aqui, ó, só mesmo para fixar. Ó, tá vendo certinho? Quando o papelão é assim, com um acabamento arrumadinho, eu não coloco outro fundo desse papel, não. Deixo assim, tá? Mas fica a critério de vocês. Quem quiser colocar aí, pode estar colocando. Aqui, peguei uma plaquinha, ó, pra gente fazer o fechamento aqui, certo? Vou tirar um pouquinho aqui, que ela tá um pouquinho grande. Não pode estar passando não, tá bom? Aqui é uma plaquinha de 6 centímetros, tá? Menor um pouquinho que o vaso, porque por causa do fundo, no caso aqui tem 14, você pode estar colocando a emenda de 13 centímetros, tá? Você diminui 1 centímetro. Aí o que você vai fazer? Você vai vincar ao meio, bem certinho, ó. Quebrou aqui ao meio. E agora a gente vai fazer o fechamento aqui do lado, tá? Essa abertura aqui. Deixe bem certinho aqui, tá? Prontinho. Como eu disse, aquela colinha que passamos aqui na parte lateral não traz segurança nenhuma pro vaso. A segurança a gente vai fazer agora, certo? Aqui, como umas plaquinhas
do próprio papelão. Aqui de 5 centímetros, eu diminui um pouquinho aqui, né? Porque tem a diferença. Dobrei aqui ao meio. Vou dobrar esse aqui. Coloco cola dos dois lados. Vou fazer a segurança de uma parte lateral aqui. Ó, tá vendo? Nosso vaso já seguro, agora vamos forrar as laterais. Bem, como essa plaquinha ali pegou mais ou menos aqui, uns 3 centímetros, considere-se que isso aqui já tá com uma segurança, já está forrado. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer o forro a partir daí pra cima. Eu peguei aqui, já tô com minhas peças cortadas. Aqui assim. Essa tira de papel aqui, eu coloquei 10 centímetros e meio, tá? Eu coloquei só 10 centímetros, que já tá forrado aqui no caso com a plaquinha. Então não tem necessidade. Então aqui eu vou medir. Vou cortar aqui. Eu quero colocar 2 placas. Eu já vou colar logo aqui. Deixa bem certinho aqui. Pronto, a plaquinha de um lado já está pronta. A partir dessa, já faço a outra, ó. Tem a mesma medida. Prontinho. Coloco um pouco de cola aqui. Um pouco embaixo é o suficiente. Agora aqui você presta atenção que isso aqui tem que ficar bem certinho, ó. Bem nivelado com a parte de fora, tá bom? Olha lá, pra você ver, ó. A parte de baixo acabou ficando forrada com a emendinha lá de baixo. Prontinho aqui. Aqui a largura nem pode te dar medida, porque vai depender da espessura do papelão que você vai usar, tá bom? Aqui a mesma coisa. Vou cortar aqui. Ó, tá bem nivelado aqui, certo? Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui. Vaso forrado, daqui a pouco a gente faz o acabamento, tá bom? Agora veja bem, como eu disse, ele é bem leve, né? E para montar um arranjo, o vaso tem que ser um pouco pesado, principalmente essa técnica que eu tô usando, que a gente não tá usando argila. Então, mais leve ele fica. O que que a gente vai fazer? Eu peguei aqui uma quantidade de areia, tá bem presa nesse papel aqui, nesse saquinho de papel, e vou centralizar, ó, lá no fundo. Ó, tá vendo? Ó, tá bem pesado. Agora eu vou colocar mais um pouco de papel, que a gente vai fazer aquele acabamento da técnica que eu não uso argila, tá? Deixa eu ver aqui a quantidade de papel que eu vou ter que colocar. Só mais um pouco.
Ó, a gente vai colocar isso aqui, que é isso aqui, ó, pra não precisar usar argila. Mais ou menos aqui, ó. E você deixa uns 3 centímetros aqui em cima, tá ótimo, tá bom? Essa técnica que não usa argila, meu Deus, ela é muito boa. Agora eu vou fazer um acabamentozinho aqui, ó. Pra gente tá fazendo o acabamento de cima, tá bom? Vou medir aqui. Vou fazer um vinco aqui. Como depende da espessura do papel, né? Eu nem te dei uma medida correta. Aí você vai depender da espessura do seu papel para você tá fazendo isso aqui. Mas você pode estar cortando uma a uma também, tá bom? Você tá fazendo assim como eu tô fazendo. Você pode cortar essa tirinha, colar, cortar essa, colar, tá bom? Não tem problema nenhum. Eu marquei. Vinco aqui. Começo aqui. E corto aqui. Tirar mais um pouquinho aqui. Às vezes tem esse papelão aqui mesmo é tão... Ó, deixa eu falar pra vocês aqui antes de colocar isso aqui. Esse papelão aqui, ó, tá tão bem acabadinho aqui, ó. Eu acho que nem precisa, tá? Aqui, eu ia fazer isso aqui, mas eu não tô vendo necessidade, não. Geralmente eu faço isso quando é pra comercializar, sabe? Quando é pra vender o vaso. Você vai entregar o vaso numa loja. Aí você tem que fazer tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Fazer isso aqui, mas esse aqui eu não tô vendo necessidade. Já não vou fazer isso pra você também não ter que tá fazendo... Ó, tá vendo como tá perfeitinho aqui, ó? Tá bem certinho mesmo. Não tem nenhuma letrinha, eu procuro estar colocando sempre do lado de dentro, quando tem assim aquelas propagandas da caixa. Então aqui a gente não vai colocar, não vai precisar, tá bom? Tem um ali que eu vou fazer uma demonstração de uma outra pintura pra vocês, ele já tá pronto. Eu fiz o acabamento, porque o papelão tinha umas letras, aí eu fiz. Mas esse aqui não tem necessidade, não. Não tô vendo necessidade de jeito nenhum, certo? Agora vamos colocar essa plaquinha aqui dentro, aqui que a gente não usa argila. E o que eu vou fazer? Vou pegar aqui. Aí, tá vendo? Tem as letrinhas, aí a gente tem que estar tomando cuidado pra não... Eu tô com ela quase pronta aqui. Vou demonstrar pra vocês como que eu faço pra... Só coloca um pouquinho de cola aqui ao meio, ó. Não precisa estar colocando tanta cola não, tá bom? Principalmente papelão, que a cola quente cola muito bem o papelão. Ó, rapidinho colei 4 plaquinhas, tá vendo? Dá uma apertadinha aqui. Ó, certo? Ó, já tá toda pronta aqui. Deixa eu ver se vai essa quantidade mesmo. É isso mesmo, que eu gosto que ela entra bem apertadinha. Fica bem segura. Ó, tá vendo? Não tô usando argila. Essa técnica tá fazendo sucesso, viu? Tá me ajudando demais. Aqui eu vou colocar um pouco de cola aqui. Mais ou menos no meio de onde ela vai pegar. E agora a gente vai encaixá-la aqui. Bem certinho. Desse lado. Tá bem seguro. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? Repare que aqui ficou uma falha, ó, tá vendo? Agora o que que a gente vai fazer? Vamos consertar isso aqui. Vou colocar uma plaquinha aqui. Pra ficar mais pronto. Enfim. Ó, vou soltar um pouquinho de cola quente aqui nessa abertura. E aqui vou colocando plaquinhas, ó.
fica super seguro, viu, gente? Esse aqui não pode ficar folgado, não, tá? Só 3 tá bom. 3 plaquinhas. Ó, tá vendo? Prontinho, tá bem firme aqui, bem segura mesmo. Agora, vamos fazer o acabamento aqui. Bem, esse papel aqui ficou 1,5 centímetros, ó. Não, ficou menos de 1,5 centímetros, mais de 1 centímetro, um pouquinho. Então, aqui eu tenho minhas tirinhas de mais de 1 centímetro, um pouquinho também, geralmente é esse tamanho. E aqui eu vou fazer o acabamento. A gente vai colocar a cola aqui. Bem certinho, ó. Entenderam agora o porquê que tem que ficar bem nivelado? Oi, gente, aqui, ó, tá perfeito, tá vendo? Não precisa fazer acabamento. Você só faz quando ter, quer ver? Lá não tem papelão. Tem letrinhas, aí você faz, pra não ficar feio. Mas aqui você pinta, fica normal. Aqui a gente corta bem certinho. Prontinho. Agora, vou me organizar aqui pra gente já pintar, tá bom? Ó, gente, fica bem firme. Pode usar essa técnica, porque tá me salvando muita gente, tá bom? Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando dessa técnica, de que cidade você tá assistindo nossas aulas, tá bom? E, gente, por favor, eu insisto, o like de vocês é tão importante. É tão importante quanto vocês assistirem as minhas aulas, entendeu? Se vocês assistem as aulas e não deixam o seu like, não custa nada, gente, por favor. Compartilhe as nossas aulas e se inscreva no canal, mas não se esqueça, por favor, de deixar o like, é muito, muito, muito importante, tá bom? Prontinho aqui já, pessoal, tá fazendo nossa pintura, tá bom? Aqui. Eu vou usar a tinta PVA na cor branca, tá bom? Você pode estar usando aí de tecido também, mas eu gosto demais dessa tinta PVA. Acho ela muito boa para pintura de vaso. Agora eu vou quebrar um pouquinho esse branco, deixa ele bem clarinho, que a gente tá pintando o vaso, tá bom? Ele tem que ficar bem clarinho mesmo. Essa tonalidade, tá bom? Perolado. Aqui, com a ajuda de uma esponjinha, já inicio a pintura aqui no fundo, ó. Não precisa estar impermeabilizando o vaso, tá bom?
Ó, seca rapidinho, tá vendo? Aqui a gente já inicia a pintura do vaso. Ó, já tá seco, tá vendo? Ele seca rapidinho, viu, gente? A gente já vai pro segundo passo aqui. Prontinho, sobrou um pouquinho de tinta aqui. Aí, o que que a gente faz? Eu vou acrescentar um pouquinho mais da cor sépia. Esse aqui é tinta de tecido, tá? Vou acrescentar. Vamos escurecer um pouco mais essa que sobrou. Assim. Prontinho, tá vendo? Agora, com a ajuda de uma sacolinha plástica, você amassa bastante. Vou fazer aquela pintura. Essa aqui, ela é um pouco diferente de umas que fizemos aqui, referente a essa, tá? Essa aqui tem uma outra etapa. O que a gente faz? Tem, no caso, 4 etapas. Nem coloquei luva, sujando toda a minha mão, não tem problema não. Aqui, com pequenas batidinhas, ó. Agora, observe o que eu vou fazer. Eu vou pegar agora uma tinta preta. Essa tinta aqui, você pode estar usando a PVA ou a de tecido. Essa aqui é aquela tinta caseira que eu faço a partir do Liquibrilho. Mas vocês, tem gente que não consegue encontrar o Liquibrilho, você pode estar usando qualquer uma outra tinta preta. Não precisa esperar isso aqui secar, tá? Muito pelo contrário, quanto antes, melhor. Vocês vão entender agora por quê. Aqui é pouquíssima tinta, tá? Aqui eu só fiz virar minha sacolinha. E vou pegar agora, pegar um papel aqui para eu tirar o excesso. Com batidas distantes, ó. Só rebater o preto, tá? Assim, bem de forma aleatória mesmo, ó. Vai ficar assim, tá bom? Bem distantes, ó. Vai fazer isso em todo o vaso, certo? Em cima também, pra ele ficar todo por igual. Agora, o que iremos fazer... Aqui eu tenho tinta PVA branca. Aqui eu coloquei um pouquinho de água, pra ela ficar mais ou menos assim, ó, com essa textura, ó. Mais líquida, tá bom? Agora, vamos prender essa tinta no branco. Vamos ver como vai ficar? E com uma outra sacolinha bem amassada. Vou pegar um papel porque tá tirando excesso, tá, gente? Agora, presta atenção no que vai acontecer com esse preto. Não precisa esperar secar, tá? Pra tá fazendo esse processo, não. Você pode vir direto, ó.
Aqui você pode bater. Olha aí de pertinho, ó. Ó. Gostaram? Agora eu vou esperar ele secar, bem sequinho, para eu vir fazer o acabamento. Eu vou colocar um detalhe aqui, vou mostrar para vocês aqui, tá? Ó. Eu vou colocar essa cor aqui, ó. Esse aqui foi pintado de sépia, tá? O papel natural e eu vou pintar de sépia. Daqui a pouco a gente volta já para fazer esse processo, tá bom? Pessoal, já aqui com o vaso sequinho, olha só. Quando ele secou, eu achei que o marmorizado dele ficou bem escuro. Aí, o que que eu fiz? Dei mais uma batidinha de branco aqui no vaso todinho, tá bom? Ó, tá vendo? Ele clareou mais um pouquinho. Foi só isso que eu fiz, tá bom? Ele já tá aqui sequinho, a gente vai fazer o acabamento. Outra coisa, vou me corrigir aqui, peço desculpa, eu errei. Quando, no início da aula, lembra que eu passei pra você a medida de 70 centímetros e meio por 14? Não são 70 centímetros e meio não, tá? 70 centímetros, porque 11 aqui, 11 aqui, 24 aqui, 24 aqui, soma 70 centímetros certinho, me corrigindo, tá? 70 por 14, tudo bem? Então, é isso. Agora, vamos fazer um acabamento. Aqui, eu peguei uma tirinha de 4 centímetros, pintei da cor sépia, e agora a gente vai fazer um acabamento. Olha só. E eu vou colocar ele nessa direção aqui, como aquele que a gente montou o arranjo da Protea. Aqui, bem certinho. Aqui eu nem vou riscar, não. Acho que eu consigo colocar bem certinho aqui. Vou colocar a cola aqui. Lembrando que o vaso tem que estar bem sequinho, viu, gente? Pra colocar, pra fazer esse acabamento. Aqui. Coloquei uns 2,5 centímetros abaixo da borda do vaso. Vou encostar um pouquinho mais pra cá. Prontinho. Agora o que eu vou fazer? Aqui com muito cuidado, ó. Se você quiser vincar, pode vincar. Mas eu não vejo necessidade, não. Ele não quebra, não. Se por um acaso ficar uma rachadurinha aqui, aí você vem com a tinta sépia da mesma cor e você tonaliza aqui, tá bom? Vou trazer uma ideia de outra pintura ali pra vocês, tá bom? Já, já. Ó, você corte de maneira que ele fique bem encaixado aqui nessa sobrinha que eu deixei, ó. Vê que eu deixei sobrando aqui um pouquinho, pra essa parte encaixar aqui, tá bom? Esse aqui eu nunca meço, eu corto na hora. Pode estar fazendo assim também, eu acho bem melhor. Ó, tá vendo essa partezinha aqui sem pintar? Já tô com uma tinta sépia aqui. Aí, o que que eu faço? Tá aqui na esponjinha, já tem até um pouquinho. Tava pintando um negócio ali. Ó. Vai ficar bem bonitinho, tá bom? Aqui, ó. Aí, tá vendo? Eu não percebi, rachou um pouquinho. O que que eu faço? Venho aqui com a tinta sépia. Passar aqui um pouquinho também. E pronto. Esse outro lado não precisa. Ó. Viu? Gostou do nosso vaso?
O vaso fica do jeito, olha a estrutura que eu fiz. Não precisa usar argila, aqui tá com peso ótimo para arranjo. Agora eu quero dar uma ideia para vocês de uma outra pintura, um sépia, tá bom? Para ficar nesse tom aqui, que eu acho muito bonito. Já tô com outro vaso da mesma medida desse aqui, na cor sépia. E olha só o que a gente vai fazer. Vamos ver como que esse vaso vai ficar na cor sépia. Eu adoro. Prontinho aqui, pessoal, pra gente fazer o acabamento. Eu vou usar essa plaquinha dourada. Eu apresentei aqui numa outra aula. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que elas vêm, ó. Essa aqui é na cor prata, ó. Eu compro prata, dourada e cobre. Elas são, ó, placas decorativas autoadesivas, tá bom? Pra decoração. Aí eu compro pra fazer detalhes nos vasos. Vocês podem estar comprando aí na internet, quem não encontrar em armarinho, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou... Ela tem que ficar bem certinha, que senão dá problema. Aqui eu vou usar isso aqui só como base pra régua, tá? Eu quero colocar ela daqui pra baixo, então eu vou deixar bem certinha aqui, ó. Bem, ela é adesiva, porém eu não confio muito nesse adesivo não, tá? Ela fica soltando nas pontas. Então, com o auxílio de um pouquinho de cola instantânea, eu coloco bem pouquinho mesmo, só pra dar mais segurança, tá? Eu não gosto de trabalho assim. Aqui eu vou colocar ela passando um pouquinho, é aqui pra baixo. Passando um pouquinho pra na finalização encaixar aqui, tá? A outra, ó. Encaixar bem aqui. E aqui, eu vou soltando o adesivo aos poucos. Aqui eu vou colocar umas gotinhas de cola. Agora aqui em cima da riscagem, ó, vou esticar. Mostrar pra vocês esse aqui. É a mesma medida que fizemos aqui nessa pintura. É como eu disse, a partir desse aqui você pode estar fazendo qualquer tamanho que você bem entender, certo? Agora eu vou apresentar pra vocês aqui um outro. Ó, tá vendo? Sépia com acabamento prata. Esse aqui, vou passar a medida, anota aí, ó. Aqui tem 82 por 8. Aqui tem 24, não, aqui tem 28,5 e aqui tem 12,5. Que somando 12,5, 12,5, 28,5, 28,5 vai dar exatamente 82, tá bom? Não se esqueça, 82 por 8. Essa parte aqui das laterais tem, essa parte aqui tem 12,5 e essa aqui 28,5, certo? E é esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui é a mesma que montamos aquela flor jacinto que tem aqui no canal. É o mesmo vaso, tá?
só o detalhe que é diferente. Então, a aula de hoje foi essa, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Gente, eu peço para vocês encarecidamente, deixe o like de vocês, é muito importante para o canal tá crescendo. Aí você faz o vaso e monta qualquer arranjo que você quer bem entender. Olha, montamos esse aqui, que foi a proteia. E aí você pode estar montando aí o arranjo que você bem entender, certo? A partir dessa pegada que vocês viram aqui, vocês podem estar fazendo ele também quadrado, desse mesmo jeito. Quadrado. Na próxima aula a gente vai trazer o redondo, aquele que fizemos o arranjo do botão, tá bom? A aula de hoje foi essa. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Gratidão.